Você está prestes a mergulhar na trajetória, na experiência e nos ensinamentos de alguém que marcou a história, não apenas com feitos grandiosos, mas com escolhas conscientes, mentalidade diferenciada e princípios que atravessam gerações. Homem ou mulher, esse líder não nasceu pronto. Foi moldado por desafios, por decisões difíceis, por quedas e recomeços. E é justamente nisso que reside seu maior poder, a capacidade de crescer, adaptar-se e influenciar o mundo ao redor com visão, coragem e consistência. Este audiobook não é apenas uma biografia. É uma ferramenta de modelagem. Um convite para observar, absorver e aplicar. Ao longo do caminho, você vai identificar padrões de comportamento, hábitos de pensamento, estratégias e atitudes que geram impacto real e que podem ser adaptadas à sua própria vida. Porque aprender com quem já fez é encurtar o caminho. E modelar não é copiar, é compreender a essência para criar sua própria versão de grandeza. Prepare-se para caminhar ao lado de alguém que transformou sua história pessoal em legado. E que agora pode inspirar a sua grande virada. Susan David. Como desenvolver resiliência emocional após frustrações? Susan David nasceu na África do Sul e cresceu em um ambiente marcado por profundas tensões sociais e políticas. Durante sua juventude, o país ainda vivia sob o regime do apartheid, um sistema que separava pessoas por raça e impunha desigualdades severas. Esse contexto teve um impacto significativo em sua formação pessoal e intelectual, pois desde cedo ela percebeu como emoções humanas, medo, raiva, esperança, frustração, influenciam decisões individuais e coletivas. Ainda jovem, Susan David perdeu o pai, uma experiência que a colocou em contato direto com a complexidade do sofrimento humano. Esse momento marcaria profundamente sua trajetória. Em vez de tentar evitar ou suprimir emoções difíceis, ela começou a se perguntar algo que mais tarde se tornaria central em sua carreira: como as pessoas podem atravessar emoções difíceis sem perder direção na vida? Essas perguntas a levaram a estudar psicologia. Ao longo dos anos, Susan David dedicou sua carreira a compreender a relação entre emoções, pensamentos e comportamento humano. Seu trabalho como pesquisadora e professora, posteriormente associado à Harvard Medical School, consolidou sua reputação como uma das principais vozes no estudo da saúde emocional e da adaptação psicológica. Durante suas pesquisas, ela observou um padrão que se repetia em diferentes contextos. Muitas pessoas acreditam que saúde emocional significa manter pensamentos positivos o tempo todo ou evitar emoções consideradas negativas. Essa ideia se tornou especialmente popular em ambientes de alto desempenho, onde demonstrar insegurança ou tristeza muitas vezes é visto como sinal de fraqueza. No entanto, Susan David percebeu que essa tentativa de manter uma positividade constante pode produzir exatamente o efeito oposto ao desejado. Quando emoções difíceis são negadas, ignoradas ou reprimidas, elas não desaparecem. Elas continuam presentes no fundo da mente, influenciando decisões, comportamentos e percepções. Em vez de desaparecer, essas emoções frequentemente retornam com mais intensidade. Esse fenômeno levou Susan David a desenvolver um conceito central em seu trabalho: flexibilidade emocional. Flexibilidade emocional é a capacidade de lidar com pensamentos e sentimentos de forma aberta, consciente e adaptativa. Em vez de tentar controlar rigidamente o que sente, a pessoa aprende a observar suas emoções com certa distância. Essa postura permite reconhecer sentimentos sem permitir que eles dominem completamente as decisões. Uma maneira simples de entender essa ideia é perceber a diferença entre sentir uma emoção e ser governado por ela. Sentir medo é parte da experiência humana. Sentir frustração é inevitável em muitos momentos da vida. Sentir tristeza faz parte de processos de perda e mudança. O problema não está nessas emoções. O problema surge quando elas passam a definir completamente a forma como alguém vê a si mesmo ou interpreta o mundo. Susan David percebeu que muitas pessoas acabam se tornando rígidas emocionalmente sem perceber. Essa rigidez aparece quando alguém tenta evitar qualquer desconforto emocional ou quando passa a reagir automaticamente a cada emoção que surge. Por exemplo, uma pessoa que sente medo pode imediatamente evitar qualquer situação desafiadora. Outra que sente frustração pode reagir com irritação ou desistência.
Em ambos os casos, a emoção se torna a força que dirige o comportamento. A flexibilidade emocional propõe uma alternativa mais consciente. Em vez de reagir automaticamente ao que surge na mente, a pessoa aprende a fazer uma pausa. Essa pausa cria espaço entre o sentimento e a ação. Dentro desse espaço, surge a possibilidade de escolher uma resposta mais alinhada com valores e objetivos de longo prazo. Essa habilidade é especialmente importante quando lidamos com frustrações ou quedas na vida. Quase todas as pessoas enfrentam momentos em que planos não funcionam como esperado. Projetos falham, relacionamentos mudam, oportunidades são perdidas. Esses acontecimentos podem gerar emoções intensas, e muitas vezes a tendência natural é interpretar essas experiências como sinais de incapacidade pessoal. Susan David observou que essa interpretação é um dos principais fatores que dificultam a recuperação emocional após dificuldades. Quando alguém interpreta um erro como prova de incompetência permanente, a mente se fecha. A pessoa passa a evitar novas tentativas ou se torna excessivamente autocrítica. Com o tempo, esse padrão cria um ciclo de estagnação emocional. A flexibilidade emocional quebra esse ciclo ao permitir uma leitura mais ampla das experiências. Uma frustração pode ser reconhecida como dolorosa sem ser transformada em identidade. Um erro pode ser analisado como aprendizado sem ser interpretado como um fracasso pessoal permanente. Essa mudança de perspectiva cria espaço para crescimento. Susan David também enfatiza que emoções contêm informações importantes. Sentimentos difíceis frequentemente apontam para algo que merece atenção. A frustração pode revelar expectativas não atendidas. A ansiedade pode indicar incerteza diante de mudanças. A tristeza pode refletir algo que realmente importa. Quando essas emoções são ignoradas, a pessoa perde acesso a essas informações. Quando são reconhecidas com consciência, elas se tornam parte de um processo de aprendizado. Flexibilidade emocional, portanto, não significa evitar emoções difíceis nem se deixar dominar por elas. Significa desenvolver a capacidade de observá-las, compreendê-las e responder de maneira alinhada com aquilo que realmente importa. Essa abordagem exige algo que muitas pessoas raramente praticam: honestidade emocional. Reconhecer sentimentos sem julgamento não é simples. Muitas vezes somos ensinados a rotular certas emoções como inadequadas ou indesejáveis. No entanto, a experiência humana é naturalmente complexa. Alegria e medo podem coexistir. Esperança e dúvida podem surgir ao mesmo tempo. A maturidade emocional não consiste em eliminar essa complexidade, mas em aprender a conviver com ela. Ao longo de sua carreira, Susan David demonstrou que pessoas emocionalmente flexíveis não são aquelas que nunca enfrentam dificuldades. Pelo contrário, elas frequentemente enfrentam desafios tão intensos quanto qualquer outra pessoa. A diferença está na maneira como interpretam e respondem a essas experiências. Em vez de ficarem presas a uma única narrativa sobre o que aconteceu, elas mantêm abertura para aprendizado, adaptação e crescimento. E talvez a pergunta mais importante que surge ao refletir sobre tudo isso seja a seguinte: quando emoções difíceis aparecem em sua vida, você tende a lutar contra elas, fugir delas ou consegue observá-las com suficiente clareza para escolher conscientemente como responder? Ao aprofundarmos a visão de Susan David, percebemos que a verdadeira força emocional não está em evitar sentimentos difíceis, mas em desenvolver a capacidade de atravessá-los sem perder direção. A vida inevitavelmente inclui frustrações, perdas, mudanças e momentos em que planos não acontecem como esperado. A questão central não é se essas experiências ocorrerão, mas como a mente responde a elas. A partir de suas pesquisas sobre flexibilidade emocional, alguns ensinamentos se tornam claros e extremamente aplicáveis à vida cotidiana. Ensinamento 1: emoções difíceis não são inimigas. Muitas pessoas tratam emoções desconfortáveis como algo que precisa ser eliminado rapidamente. No entanto, sentimentos como tristeza, frustração ou ansiedade são parte natural da experiência humana. Eles contêm informações importantes sobre aquilo que valorizamos, tememos ou desejamos proteger. Em vez de lutar contra essas emoções, a maturidade emocional começa quando aprendemos a escutá-las. Ensinamento 2: lutar contra sentimentos costuma intensificá-los.
Quando alguém tenta suprimir emoções ou fingir que elas não existem, a mente tende a reagir aumentando a intensidade desses sentimentos. Esse fenômeno ocorre porque o esforço constante para evitar um pensamento ou emoção mantém a atenção exatamente naquilo que se deseja evitar. Reconhecer sentimentos com honestidade reduz esse efeito. Ensinamento 3. Pensamentos não precisam ser obedecidos automaticamente. A mente produz milhares de pensamentos todos os dias. Muitos deles surgem de forma automática, influenciados por experiências passadas, medos ou expectativas. Flexibilidade emocional envolve aprender a observar esses pensamentos sem tratá-los como ordens. Nem todo pensamento precisa se transformar em ação. Ensinamento 4. Criar espaço entre emoção e ação muda tudo. Quando uma emoção surge com força, a tendência natural é reagir imediatamente. No entanto, uma pequena pausa pode transformar completamente a situação. Esse espaço permite perguntar: essa reação está alinhada com aquilo que realmente importa para mim? Essa pausa é uma das ferramentas mais poderosas da regulação emocional. Ensinamento 5. Frustrações não definem identidade. Erros, perdas ou dificuldades são frequentemente interpretados como provas de incapacidade pessoal. Essa interpretação cria rigidez emocional. Flexibilidade emocional permite reconhecer o evento sem transformar a experiência em identidade. Uma falha pode ser analisada como aprendizado, em vez de ser vista como definição permanente. Ensinamento 6. Valores são bússolas em momentos difíceis. Quando emoções intensas surgem, valores ajudam a orientar decisões. Valores representam aquilo que realmente importa para uma pessoa: integridade, aprendizado, contribuição, cuidado com os outros, crescimento pessoal. Mesmo em momentos de frustração, agir de acordo com valores fortalece a identidade. Ensinamento 7. Adaptabilidade é mais poderosa que rigidez. Muitas pessoas acreditam que força emocional significa resistir a tudo sem mudar. No entanto, pesquisas mostram que adaptabilidade é uma das características mais importantes da resiliência. Assim como árvores flexíveis resistem melhor às tempestades do que árvores rígidas, a mente humana se fortalece quando consegue se ajustar às mudanças da vida. Ensinamento 8. Autocompaixão fortalece a recuperação emocional. Ser excessivamente crítico consigo mesmo após um erro tende a aumentar sofrimento e dificultar o aprendizado. Pessoas emocionalmente resilientes conseguem reconhecer suas falhas sem transformar isso em autodesprezo. Essa postura permite aprender com a experiência e seguir em frente com mais equilíbrio. Ensinamento 9. Crescimento acontece na interação entre emoção e reflexão. Emoções fornecem energia e informação. A reflexão oferece direção. Quando esses dois elementos trabalham juntos, experiências difíceis podem se transformar em aprendizado. Quando a emoção domina sem reflexão, surgem reações impulsivas. Quando reflexão ignora emoção, surgem bloqueios internos. Ensinamento 10. Reerguer-se exige movimento, não perfeição. Resiliência emocional não significa nunca cair. Significa desenvolver a capacidade de levantar-se novamente após quedas. Cada tentativa, cada aprendizado e cada ajuste contribuem para fortalecer a mente ao longo do tempo. Esses ensinamentos revelam algo essencial sobre a experiência humana. A vida raramente segue um caminho perfeitamente previsível. Mudanças acontecem, desafios surgem e frustrações fazem parte da jornada. O que realmente determina crescimento ou estagnação não são apenas os acontecimentos externos, mas a forma como a mente se relaciona com essas experiências. Quando emoções são ignoradas, elas tendem a se tornar obstáculos. Quando são observadas com consciência, elas podem se transformar em aprendizado. Flexibilidade emocional não elimina as dificuldades da vida, mas permite atravessá-las com mais clareza, mais equilíbrio e maior capacidade de adaptação. E a pergunta que permanece ao final dessa reflexão é direta e profunda. Quando a vida apresenta frustrações ou quedas inesperadas, sua mente tende a ficar presa à experiência, ou consegue transformar essas emoções em aprendizado e seguir adiante com mais consciência?